Gruber, sou mestre em Educação pela Universidade Federal de Lavras e servidor público na Prefeitura de Campanha, onde atuo por 12 anos na área de convênios e projetos. E sou professor aqui no IDPA, no Instituto de Direito Público Avançado. E nós vamos fazer aqui nessa videoaula hoje, nós vamos falar um pouco sobre convênios e projetos, a parte inicial para você cadastrar uma proposta na plataforma Mais Brasil. Vem com a gente conhecer um pouquinho mais sobre isso. Muito bem. Essa videoaula é mais para as pessoas que acabaram de chegar na prefeitura ou as pessoas que estão agora no setor de convênios e querem saber, nossa, como eu vou cadastrar minha proposta na plataforma Mais Brasil. Fique tranquilos que eu vou dar algumas dicas aqui nessa videoaula de como iniciar o cadastramento de uma proposta para você poder realmente efetivar um convênio posteriormente para o município que você trabalha. Fique tranquilos, tá? O primeiro ponto que você deve procurar na plataforma Mais Brasil é a aba que fala Programas. Essa aba de programas você vai ter a aba de chamamento público, consultar programas e listar os programas. Normalmente, o governo disponibiliza duas formas para você fazer a captação. Existem as captações de propostas voluntárias, onde o governo, através dos seus ministérios, vão oferecer para os municípios programas e recursos através desses programas, de acordo com as suas diretrizes orçamentárias. E existem também os programas que são disponibilizados através de emendas parlamentares. Muito bem, através dessas abas você vai conseguir observar as propostas voluntárias que são feitas de maneira independente pelos ministérios e observando essas propostas voluntárias, você vai conseguir observar quais delas vão se enquadrar, vão ter condições de você fazer um projeto independente para o município. Quando é uma proposta de emenda parlamentar, é muito mais fácil, porque o próprio deputado ele entra em contato com o município dizendo que aquela proposta está disponível para o município, qual é a numeração dessa proposta, então você consegue facilmente identificar a proposta. Caso a proposta, se a proposta for já para uma proposta voluntária do Ministério, aí nós temos uma situação diferente que você vai ter que procurar e identificar qual é a proposta que vai ser mais adequada para o município. Se você encontrou, muito bem, você vai definir qual é o valor dessa proposta dentro das diretrizes do programa e identificar qual é o valor que vai estar disponível. Como que você vai descobrir isso? Na aba que você vai entrar, você vai ter os dados, você vai ter os itens de investimento, você vai ter as regras de contrapartida, você vai ter algumas informações que estão presentes dentro do anexo dessa aba e ainda tem os itens, né, a lista de item, o tipo de despesa, qual é o tipo de despesa que vai poder ser feita com esse recurso. Se você olhar muito bem e perceber que esse recurso, ele enquadra na realidade do seu município e que ele vai servir para você montar uma proposta, a proposta que você quer, então sim, você já entra, vai identificar o valor e automaticamente você vai direto para a aba Dados, que é a aba principal, a principal aba, onde você vai ter as principais informações do convênio que você está querendo formar com o Ministério. Muito bem, a aba Dados tem algumas informações bem interessantes e bem importantes. O primeiro ponto que você deve preencher e tomar um cuidado é em relação ao objeto do convênio. O objeto do convênio ele nunca vai ser alterado. Isso é importante. Depois da aprovação do convênio, o objeto ele não pode ser alterado. Por isso é importante você ter um cuidado na escrita e de pensar esse objeto de uma maneira adequada para o município. Por quê? O que acontece? Se você colocar lá no objeto, um exemplo, que você vai comprar um veículo, uma retroescavadeira, por exemplo, se lá na frente do teu convênio você decidir comprar um trator de esteira, você não vai poder executar a compra desse trator de esteira. Por quê? O objeto não troca. Depois da aprovação de um convênio, o objeto ele é fixo. Você não vai conseguir trocar. Então você tem que pensar muito bem. Ah, mas e se o prefeito resolver trocar? Não pode trocar. Então tem uma manha que às vezes passa e às vezes não vai passar. Mas o que você pode fazer? Considerar, por exemplo, esse objeto como patrulha mecanizada. Por quê? Ele vai ficar amplo o suficiente para você tentar depois fazer uma troca para um outro tipo de veículo. Então você colocando patrulha mecanizada, se o Ministério aceitar, e às vezes ele aceita, você vai ter uma condição ampla para você definir outros objetos durante o decorrer do seu convênio. Por exemplo, se existir um aumento de preço e aquele veículo que você imaginava, ele já não vai ser mais executado, você vai conseguir trocar para um outro veículo. Agora, nunca troque o objeto do seu convênio.
Ok? O segundo ponto que nós temos que preencher nessa planilha inicial vai ser a caracterização dos interesses recíprocos. Lembre que você tem que escrever de uma maneira muito clara. Você tem que escrever de uma maneira com que a pessoa que está fazendo a análise do seu convênio, ela vai ter condições de identificar com clareza por que o município merece receber esse recurso. Você nunca pode pensar que você está escrevendo um projeto para você. Você não está escrevendo um projeto para você. Você está escrevendo um projeto para uma pessoa que vai estar lá em Brasília, analisando ele. Ele não conhece muitas vezes a realidade do seu município, ele não conhece os problemas que existem no seu município. Então você, através da montagem desse ponto na plataforma Mais Brasil, você tem que identificar com clareza as dificuldades do seu município para que você tenha condições de dizer... Para que o Ministério, na hora da análise, ele perceba com clareza que o teu município precisa daquele recurso. Então você precisa caracterizar qual é a caracterização dos interesses recíprocos, você precisa deixar claro, olha, Ministério, você precisa me ajudar com esse convênio, porque você vai ser beneficiado nisso, e eu vou resolver essa questão. E aí, então, você conseguindo caracterizar de maneira clara, o Ministério e o analista, ele vai olhar e vai falar, olha, essa proposta merece um investimento do Ministério X, Y, Z, não interessa. Ele tem que ter clareza. Por isso é importante você ter uma escrita. Você não precisa escrever demais, não precisa ser uma coisa extensa. Não, escreva o necessário, de maneira clara, objetiva, que aí o técnico provavelmente ele vai aceitar a sua proposta. Outra dica importante para você. Temos que fazer a relação entre proposta e os objetivos e diretrizes do programa. O que é isso? Lembra quando eu falei para você entender, olhar, estudar, observar se aquele programa que o Ministério está disponibilizando, ele serve e atende ao município? Também tem uma relação interessante. Você tem que perceber se esse programa, se as diretrizes dele são coerentes com aquilo que você está pedindo. Eu vou dar um exemplo muito básico, que nem vai servir muito, mas é apenas de uma maneira prática para ilustrar a questão. Imagine, por exemplo, que o Ministério, os convênios da saúde, eles são feitos através de uma outra plataforma, mas apenas para exemplificar. Vamos dizer que o Ministério está liberando dinheiro para você para a construção de uma unidade básica de saúde. O que o Ministério quer? Ele quer que você faça um PSF, né, uma ESF, como atualmente é chamada a Estratégia de Saúde da Família. Se você for cadastrar um pronto atendimento, ele não é o programa. Não é para essa finalidade que o governo está liberando esse recurso. Então você vai provavelmente perder esse recurso. Você tem que olhar exatamente para o que o governo está liberando. Qual é o recurso que o governo quer, o que ele quer que você efetivamente construa no seu município. Se você não fizer isso de maneira adequada, o seu projeto provavelmente vai ser rejeitado. Então preste atenção e leia com cuidado quais são as diretrizes, quais são os objetivos que o Ministério está querendo alcançar com a liberação do seu recurso. Se você conseguir fazer a leitura de maneira correta e o seu objeto ele é coerente com esses objetivos e com essa proposta, com certeza o Ministério vai aprovar. Outro ponto importante que o Ministério ele quer saber, ele está lá em Brasília, os técnicos estão em Brasília, eles precisam saber qual é o público-alvo que vai ser alcançado com essa proposta. É importante para o Ministério identificar quantas pessoas vão ser efetivamente beneficiadas com a liberação desse recurso federal. Então identifique numericamente quantas pessoas trabalham, vão ser beneficiadas com a proposta. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Se você está usando, vamos pegar a patrulha mecanizada, se você está pegando um veículo para poder arrumar estradas rurais, identifique quantas as pessoas que efetivamente vivem e sobrevivem da área rural. Identifique isso, quantas pessoas, quantos usuários, e aí passe essas informações para o Ministério. Não tente mentir da informação, não é legal você ficar mentindo. Passe a informação de maneira correta, e aí o Ministério vai analisar, e aí ele vai identificar que sim, essa proposta, esse valor que ele está liberando, é um valor que vai realmente fazer diferença na vida das pessoas. Esse é o verdadeiro motivo para a liberação do recurso. O Ministério ele quer oferecer o dinheiro para que vai ser, de alguma maneira, efetivo e que vai realmente modificar a vida das pessoas. Esse é o principal ponto. Identifique o público-alvo com clareza, para que o Ministério possa conhecer. Outro ponto que o Ministério quer saber com clareza é o problema que vai ser resolvido. Identifique quais são os problemas, qual é a sua realidade naquele momento, qual é a realidade que o seu município está enfrentando naquele instante. Identifique os problemas.
Ah, mas eu vou falar mal do meu município? Não, você está tentando resolver um problema do seu município. Então você precisa dizer qual é a realidade. Se você tem um problema com estradas rurais, identifica, olha, eu tenho um problema com estradas rurais. Esse problema com as estradas rurais, elas prejudicam, elas deixam o transporte das mercadorias, encarece o transporte das mercadorias e com isso a mercadoria nossa perde em eficiência de competitividade com outras localidades. Identifique isso com clareza. Outro ponto que você... Ah, mas eu preciso identificar então que eu tenho problemas na saúde. Identifique. Se você não mostrar que você tem problemas na saúde, qual é o sentido que faz você pegar recursos? Apesar de eu já ter falado para vocês que a plataforma de saúde é outra. Mas eu só estou dando aqui uma questão de exemplo para vocês, tá? Você precisa identificar os problemas. Se você não identificar os problemas, não faz sentido nenhum. Se o teu município é perfeito, por que ele está pegando dinheiro com o governo federal? Identifique os problemas com maneira clara, objetiva, mostre que você precisa receber esse recurso e por que você precisa receber esse recurso. E aí, identificando de maneira clara, o Ministério também vai dar o seu ok. E por fim, você precisa dizer, olha, eu tenho esses problemas, eu tenho esse público-alvo, eu tenho esses objetivos que estão coerentes com a proposta, eu tenho aqui esses interesses recíprocos aqui, eu tenho esse objeto, mas eu preciso dizer quais são os resultados que são esperados com a implantação desse projeto. Você precisa dizer o que vai ser resolvido. Olha, eu tenho esses problemas e eu acredito que com a realização da compra desse veículo, ou com a realização da construção desse prédio, ou com a aquisição desse equipamento, eu vou ter esse benefício. E aí sim, você identifica quais são os resultados que são esperados. Identifique de maneira clara, objetiva. Não precisa inventar nada demais. Não, faça aquilo que é. Você tem um problema objetivo e você vai ter uma solução objetiva. E é isso que o Ministério quer entender. Ele quer entender se o dinheiro que ele está liberando ele vai te resolver um problema. Deixe isso claro. E se você deixar isso claro, o Ministério aprova a sua proposta. Muito bem, depois que você já mostrou o objeto, mostrou que é relevante o investimento do Ministério para o seu município, para a execução desse projeto, depois que você já mostrou tudo isso, você vai perguntar, já está pronto o meu convênio? Não. Você tem que mostrar que o município tem capacidade técnica para poder gerir e executar esse convênio e também tem que mostrar que você tem orçamento disponível para fazer os investimentos. Depois de finalizado o preenchimento da aba dados, então, você tem outras abas que precisam ser preenchidas pela plataforma Mais Brasil. Para ajudar você que quer conhecer e quer aprender como preencher essas outras abas, nós estamos aqui do IDPA disponibilizando um curso básico para montagem e captação de convênios, que não vai abordar apenas a plataforma Mais Brasil, mas também vamos abordar a plataforma estadual, que é o SIGCOM, que também é uma plataforma de captação de recursos, mas na esfera estadual. Vamos abordar também CIMEC, que é uma plataforma de gestão de convênios ligados aos convênios da educação. Ao SISMOB, que é outra plataforma também ligada aos convênios da saúde, assim como do Fundo Nacional de Saúde. Se você quer conhecer um pouco mais essas plataformas, clique no nosso link, conheça mais o nosso curso que nós estamos disponibilizando para você. Venha com a gente, venha conhecer um pouco mais sobre convênios e projetos. Um grande abraço e até a próxima!